Olá pessoal, tudo bem? Cada terça-feira eu vou dar para vocês uma aula de inglês e cada sábado eu vou dar para vocês uma aula de árabe, tá bom? Então, nossa aula de inglês hoje é um pouco básica, mas no mesmo tempo é muito importante e talvez seja uma coisa nova para você que você não sabe o que é. Hoje eu vou falar de tempos em inglês. Eu fiz um curso chama Guia de Gramática Inglesa, falando de tudo de gramática em inglês. Mas hoje eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre os tempos principais em inglês. Porque a gente tem tempos principais em inglês, também temos tempos dos tempos. Hoje eu vou dar para vocês os tempos principais em inglês, como conjugar. Eu vou tentar facilitar para você, vai ficar uma aula tranquila. Temos os três tempos principais, o presente, o passado e o futuro. Também temos o infinitivo, or in English, infinitive. Tá bom? Então, como que é infinitivo em inglês? Qualquer infinitivo em inglês e to mais o base do verbo. Tem muita gente que acha que a base do verbo em inglês é infinitivo. Está errado, tá? O base de verbo é o verbo sem to. O base de verbo é o verbo sem to, sem conjugar. Essa é a base de verbo em inglês. Não é infinitivo que é a base de verbo em inglês, tá? Então, essa base é muito importante. Por exemplo, o verbo comer, que significa to eat. Tá bom? Verbo to eat significa comer. Esse verbo está no infinitivo. Por que está no infinitivo? Porque começa aqui com to, tá? E a base do verbo aqui, verbo eat. Essa é a base do verbo que a gente vai trabalhar para conjugar nos tempos, tá bom? Então a gente trabalha, a gente usa a base do verbo para conjugar em todos os tempos, tá bom? O presente simples, or the present simple tense, or the simple present in English, tá? Chama simples porque é o verbo só, não é composto. O verbo só que a gente vai conjugar, tá bom? Tem muita gente que sempre confunde quando conjugar o verbo no presente simples, tá? Sempre você conjuga, você usa a base do verbo, tá bom? Excluído com he, she, it, aqueles pronomes he, she, it, a gente coloca s no final, tá bom? Então, he eats, she eats, it eats, tá bom? A gente usa s no final e lembra sempre de s de simples, tá bom? Então, com he, she, it, a gente coloca s no final e com todos esses pronomes a gente usa a base, tá bom? I eat, tá? He, she, it, eats, colocando S para conjugar no presente simples. We, they, you guys eat. Nós usamos aqui a base, tá bom? Então, vou falar rapidinho. Já expliquei, tem uma aula só do presente simples que eu coloquei também nos vídeos. Você pode ver essa aula, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou deixar o link também da aula aqui, para vocês verem também a aula do presente simples. Eu vou também explicar todo o tempo em aula, tá bom? Para vocês verem, tá? Então, com o presente simples, a gente coloca a base, tá bom? Não tem mais to, que é no infinitivo. A base mais s, tá bom? Presente contínuo, chama contínuo porque é uma ação em continuação, tá? É um processo que a gente está fazendo no momento, por isso chama contínuo. Vocês têm isso também em português, verbo estar mais NDO, mais o verbo. Aqui, continuous, present continuous, a gente vai relembrar ele com ing, tá bom? ing, presente contínuo, or present continuous, esse present simple, ok? So, present continuous, adicionamos
ing ou ing, tá bom? Mas antes da base do verbo, com o verbo ir, por exemplo, essa base tem verbo to be, tá bom? Tem verbo to be. To be no presente simples. A gente vai conjugar o verbo to be no presente simples, mais a base, mais ing, tá bom? Então, vira gerúndio ou gerund in English. Também a gente pode ver que se chama present participle. Present participle ou gerund. E gerúndio em português, verbo to be, mais a base de verbo mais ing. Então, eat seria eating, ok? Eating, I'm eating, estou comendo, tá bom? Também teremos outra aula só de presente contínuo explicando tudo. Estou passando rápido aqui nos tempos, tá? Porque são muitos, eu estou dando para vocês a guia ou como entender o tempo, como funciona, tá? O passado simples também chama simples porque a gente usa só a base do verbo. A gente usa a base do verbo, tá bom? No passado a gente tem verbos regulares e tem verbos irregulares. 90% dos verbos em inglês são verbos regulares, tá? Verbos regulares a gente adiciona ed no final, tá bom? Ed no final do verbo. Então, presente simples a gente adiciona s, como he, she, it. Lembra de simples? Coloca s, tá bom? Contínuo, ing, mais verbo to be, tá? Passado simples, a gente usa a base de verbo mais ed, tá bom? Vamos supor, verb to work. To work, a gente vai usar a base, work, que aqui é um verbo irregular, infelizmente, não dá para usar ed, tá? Ou ed. Então, work é a base do verbo, a gente adiciona ed no final, seria worked. A gente conjuga com todos os pronomes, tá bom? Worked, worked, tá? I worked, he worked, she worked. E com todos os pronomes não muda nada, tá bom? Passado contínuo, or past continuous, é a mesma coisa com o presente contínuo, tá bom? A gente vai usar o ing também, tá bom? Mas a base do verbo, a gente vai usar também a base do verbo, tá? Mais to be, verbo to be também, mas to be estará no passado simples. A gente vai usar was, were, tá bom? Vou explicar todos os tempos em aulas separadas, tá? Estou passando rapidinho só para explicar a diferença de cada verbo, tá bom? Então, passado contínuo, ing, a mesma coisa com presente contínuo, ing, a diferença é que o tempo do presente, do presente contínuo, to be, fica no presente simples, no presente contínuo, no passado contínuo, to be fica no passado simples, was, were, tá? Future simple, futuro simples, a gente vai adicionar well para a base, tá bom? Então a gente adiciona aqui well para a base do verbo aqui eat, tá? Então, will eat fica com todos os pronomes. Will eat, tá bom? A gente não vai mudar nada, tá bom? Na base de verbo a gente vai adicionar só will para a base do verbo eat. Também temos outra maneira que a gente pode usar going to or gonna. Eu expliquei isso também nas aulas escritas no Here You Learn, no site de textos. Expliquei tudo isso, vocês podem ir no site também, eu vou deixar o link do site lá embaixo para vocês consultarem, tá? A gente vai usar will, a gente vai usar gonna ou going to para conjugar no futuro, a gente coloca will mais a base do verbo, tá bom? Esse aí no simple future. No future continuous, o futuro contínuo, tá bom? Esse verbo existe até em português. Quando vocês falam, por exemplo, estarei falando, estarei trabalhando, tá bom? Esse verbo
existe em português também. Estarei, então, estarei, você vai usar will mais verbo to be, e tá, will be. Por que be aqui? Porque a gente usa a base. A gente não usa o infinitivo. A gente usa a base, will be, então aqui estarei. Depois, o verbo no present participle ou jurunjo, tá? A gente vai usando a base do verbo, ing, tá bom? Por exemplo, o exemplo que tem aqui, to eat, tá? Então, will be eating. Will be eating, tá? Não precisa falar will be eating, tá bom? Aqui você não vai pronunciar a letra G, só rapidinho, só para pronunciar melhor. Aqui você não vai pronunciar a letra G. A letra T também, aqui, estará entre duas vogais. Aí você pronuncia como D leve, eating, tá? Will be eating, esse é o futuro contínuo, tá bom? Então, agora vamos para, que eu vou explicar para vocês agora, a mapa, tá bom? A mapa de cada tempo. Como seria cada tempo e a mapa de cada. Tá bom? Então a gente tem o infinitivo, tá? Tu mais o verbo. Present simple, adiciona S com he, she, it. Na base do verbo. Present continuous, adiciona ing. Na base do verbo, mais verbo to be no começo, am, is, are. Past simple, a maioria dos verbos são regulares, colocando id no final, ou ed no final da base. Past continuous, verbo to be no passado, simples, was, were, plus ou mais, ou a base de verbo, mais ing ou ing. Future simple, adiciona will no começo, mais a base do verbo. Future continuous, adiciona will, mais be, will be, mais the present participle, ou o jurunjo, verbo mais ing, ou a base mais ing. Tá bom? Agora eu fiz um desenho aqui só para explicar para vocês como funcionam os tempos principais, tá bom? Depois eu vou fazer outro vídeo falando dos outros tempos, tá? Imagina você aqui, tá bom? Você saindo da sua casa, essa é a sua casa, indo para seu emprego, trabalho, work, tá? Qual o tempo que você usa para isso? Essa é uma ação que você faz, que você sai de casa e vai para o trabalho. E você, infelizmente, faz isso todo dia, tá? Sai de casa, indo para o trabalho, todo dia, então você está fazendo a ação do present simple. Tá bom? Então, quando você sai de casa, vai ao trabalho todo dia, isso é importante, todo dia, um hábito, uma coisa que você faz sempre, então você usa present simples, ou the present simple tense, sempre present, você usa quando você sai de casa e para o trabalho todo dia, você usa present simple. Então, quando você sai de casa e vai ao trabalho, você andando no caminho, agora no momento, tá bom? Então está fazendo essa ação, então você usa o presente contínuo. Então aqui, contínuo, tá bom? Quando você sai de casa, indo ao trabalho, então você está fazendo o tempo do presente contínuo, o present continuous. A base de verbo mais ing mais verbo to be no presente simples ou in the present simple. Tá bom? Quando você saiu de casa ontem,
Então você fez é a mesma ação que você faz sempre, mas você fez ontem, ok? Ontem, yesterday, tá? Você fez essa ação ontem, então isso aí é passado simples. Que fez essa ação ontem, você foi ao trabalho ontem, aí uma ação que acabou no passado, tá bom? Que não existe mais agora. Aqui você usa o passado simples, a base de verbo mais id, or ed. A mesma coisa, a mesma ação que você fez ontem, no processo de ir ao trabalho, o tempo que você levou de ir de casa ao trabalho, esse é o passado contínuo. Então, o verbo to be, mais a base de verbo, mais a ing, mais verbo to be no passado simples aqui, tá bom? Então, esse processo que você fez ontem é o passado contínuo, or past continuous, tá bom? Future simple. A mesma ação de sair de casa, ir ao trabalho, tá bom? Mas você vai fazer essa ação amanhã. Tomorrow. Você vai fazer essa ação, a mesma ação, amanhã. Então aqui você usa the future simple, simple future, o futuro simples, well, mais a base de verbo, tá bom? Você faz a mesma ação amanhã. Eu irei ao trabalho amanhã. Então você usa the future simple. Futuro contínuo é o processo que você leva amanhã da sua casa para o trabalho. Então amanhã você estará indo ao trabalho. Esse processo que leva o tempo que você leva da sua casa para o trabalho, um tempo curto, aí você usa futuro contínuo, tá? Eu vou deixar o link de Here You Learn, o site dos textos, lá embaixo. Tem quizzes de todos os tempos, você pode estudar todos os tempos, tá tudo escrito lá no site. Eu já fiz os quizzes também, para você praticar, tá bom? No Here You Learn. Também fizemos um curso completo de gramática inglesa, falando de tudo de gramática inglesa, tudo que você precisa, até as dúvidas também você vai encontrar no curso. Também o link do curso você vai encontrar lá embaixo, tá? A gente ainda tem outra parte dos outros tempos, tá bom? Que eu vou fazer um vídeo também dos outros tempos para esclarecer mais, para ficar mais fácil, fazendo um vídeo rápido. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Até mais.